Estamos de volta com o Mundo de Radar de hoje, tratando das doenças reumáticas. Eu estou aqui com o Dr. Luiz Eduardo, que é diretor científico da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Eu havia deixado essa pergunta no bloco anterior a respeito dos estados brasileiros que concentram os maiores índices dessa doença, doutor. Quais são? Olha, na verdade, Renato, as doenças reumáticas elas têm uma distribuição geográfica no Brasil bastante homogênea, né? Nós, no Brasil, não temos estudos epidemiológicos formais disponíveis. Isso, na verdade, é uma iniciativa que, atualmente, a sociedade brasileira está levando a cabo, iniciar um estudo amplo em todo o país para mapear a prevalência. Mas eu diria para você que a maioria das doenças reumáticas está bem distribuída. Talvez aquelas que dependem de uma menor exposição solar, como a osteoporose, talvez essas tenham menor prevalência em estados como no Nordeste, por exemplo, que a gente tem uma grande insolação. E algumas doenças que talvez se agravem pelo frio, como a esclerose sistêmica ou esclerodermia, que tem muito agravamento pela exposição ao frio, talvez elas se manifestem de maneira mais intensa nos estados do Sul. Mas a gente ainda não tem esse elemento documentado. Entendi. Agora, com relação ao seu trabalho na Sociedade Brasileira de Reumatologia, gostaria de saber quando foi fundada essa entidade e o que a sociedade faz no sentido desse tratamento, da prevenção, do combate à doença. A Sociedade Brasileira de Reumatologia foi inaugurada, foi fundada em 1949 por um grupo pequeno de reumatologistas cariocas. Entre eles, uma curiosidade, estava o Pedro Nava, que era um reumatologista e é um escritor renomado. Ele tem vários livros, né, romances, livros de memória, muito interessante. E, a partir de então, a sociedade é uma entidade sem fins lucrativos, que tem como missão promover a excelência da reumatologia mediante ensino, pesquisa e assistência, bem como promoção de políticas públicas voltadas à reumatologia, assim como congregar os reumatologistas, divulgar a especialidade visando o bem-estar e a saúde do paciente reumático. O senhor me dizia, inclusive, aqui nos bastidores, que os profissionais que fazem parte da sociedade brasileira, eles estão espalhados pelo Brasil, não é isso? Que compõe aí um grande arsenal, vamos dizer, de profissionais focados nessa peculiaridade da medicina. Correto. São mais de 1.500 reumatologistas em todo o Brasil. A sociedade tem 23 sedes regionais e 24 comissões científicas e de várias iniciativas no intuito, com a intenção de executar, levar a cabo todas essas iniciativas para promover a reumatologia e o bem-estar do paciente reumático. Agora, há algum fator de risco, doutor Luiz Eduardo, que possa desencadear a questão da reumatologia, como, por exemplo, a utilização de álcool, cigarro, coisas nocivas que poderiam complicar ainda mais a situação da pessoa que tem a doença? Essa é uma ótima pergunta. A primeira que você havia feito é sobre o terreno genético, né, que predispõe a doença. As doenças reumáticas elas são fruto de um encontro entre o terreno genético e o fator ambiental, os fatores ambientais. E aí vem os fatores de risco. Entre eles, a gente considera importante o sedentarismo, a falta de atividade física, a obesidade, o consumo de cigarro, tabagismo, o excesso de álcool, alguns medicamentos podem contribuir, né? Mas de maneira geral são fatores que têm sido mais e mais mapeados. Tem fatores mais restritos, como algumas exposições ocupacionais a solventes orgânicos, mas aí situações mais restritas. Em geral, para a população, o sedentarismo, a obesidade, a não ingestão de alimentos que contenham cálcio, isso pode levar à osteoporose. Né? Entendi. Agora, a partir do momento que a pessoa já ela tem lá o diagnóstico, vamos dizer assim, da doença reumática, ela tem como combater a doença por conta justamente de algumas coisas que o senhor acabou de falar, como por exemplo a prática de esporte e tal, tem algumas outras formas de combate à doença?
Sim. O tratamento da doença reumática ele é multidisciplinar, não é apenas tomar remédio. É importante, primeiramente, que seja precoce, porque como são doenças que têm o potencial de causar destruição articular, e essas destruições muitas vezes são irreversíveis, quanto mais cedo a gente agir, melhor. E essa ação ela é feita mediante medicamentos, cuidados posturais, reabilitação física com exercícios orientados e todo um conjunto de supervisão feito por profissionais capitaneados pelo reumatologista. Entendi. No caso dos sintomas, o senhor disse problemas de pele, dores, são, na verdade, sintomas muito comuns de várias outras doenças. Como que o paciente, às vezes até o médico, às vezes numa primeira consulta, ele distingue entre uma doença reumática e uma outra doença? Olha, essa é uma pergunta de ouro e que é colocada muitas vezes para os residentes que estão iniciando a prática da reumatologia. Dentro da reumatologia, o diagnóstico diferencial, que é essa função que você disse de tentar discernir qual a causa da doença, ele abrange as várias especialidades médicas, né? Então, às vezes a gente tem pacientes com doenças renais, ou doenças cardíacas, ou doenças endocrinológicas, que vão apresentar manifestações articulares. Não infrequentemente, um paciente que vem com uma dor articular, vem ao reumatologista e o diagnóstico é uma doença endocrinológica. Por exemplo, uma doença da paratireoide. Isso pode acontecer. Então, cabe ao reumatologista exatamente fazer esse papel que você está perguntando, que é mediante o exame físico e alguns exames laboratoriais e de imagem, ele discernir se aquilo é uma doença reumática ou se é uma doença de outra especialidade. E que é um papel fundamental, né, que os profissionais de saúde devem ter nesse momento na questão do diagnóstico, porque tendo esse diagnóstico preciso, o tratamento também acaba sendo preciso. Mas eu continuo já esse bate-papo com o Dr. Luiz Eduardo. Hoje a gente falando aqui de reumatologia. É rapidinho, a gente volta com o Mundo de Radar.